Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, nosso curso aí de lógica de programação, e na aula anterior nas duas aulas anteriores, né, aliás, a gente viu aí sobre conceitos de matriz. Então a gente aprendeu o que é uma matriz, como ler essas matrizes. Então tá aqui o nosso algoritmo para leitura de uma matriz, tá? Em linguagem de programação aí feito no Visual G. E a gente também criou esse mesmo algoritmo dentro de um exemplo aqui em linguagem de programação C, tá? Agora cabe a gente estudar alguns aspectos de matrizes, o que faz alguns esquemas para manipulação de matriz. Então vamos supor que depois de ler a minha matriz eu queira informar somente os elementos que estão na diagonal principal da matriz. Então os elementos que estão na diagonal principal da matriz eu estou apresentando aqui para vocês nessa linha azul. E são os elementos onde eu tenho um índice que controla linha e coluna igual. Então eu vou escrever o elemento que está nessa posição. Para fazer isso, aqui no nosso Visual G, a gente, depois de ler a matriz, aqui dentro, na hora que a gente percorre ela para escrever, a gente faz uma condição. Então eu vou fazer, ó, se, então, e aqui eu vou fazer um fim C. Então, se I for igual a J, então ele vai escrever a matriz. Então, se o meu índice de I, que controla linhas, e o meu índice de colunas, que controla, o meu índice J, que controla colunas, for igual, é porque eu estou na minha diagonal principal. Então, ele vai escrever esses elementos da diagonal principal. Alteração bem sutil, né? Então, aqui eu vou pôr até uma notação, tá? Elementos... Escreve elementos da diagonal principal. Escreve elementos da diagonal principal. Bom, então vamos executar. Vou vir aqui no código e vou executar esse cara aqui. E agora a gente vai... O primeiro elemento vai ser 1. Beleza, eu tenho 5 elementos, então eu vou ter que informar mais... 2, 3, 4, 5 elementos, 6, 6, então 7, então o sétimo elemento vai ser de diagonal principal também, 4, 5, bom, não vai dar meio para saber muito qual que é os elementos da diagonal principal, mas, opa, aqui deu um erro que eu não informei valor, e tá aqui os elementos da diagonal principal, eles estão aqui, tá? Então, esses são os valores da diagonal principal. Se eu fosse preencher todos esses valores dentro de uma matriz, eu iria conseguir ver eles. Vamos fazer um exemplo mais fácil. Vamos fazer uma matriz de 2 elementos, 2 por 2, de ordem quadrada 2. Então, aqui ele vai ler 2, 2, aqui vai imprimir 2 e 2. Fica mais fácil de visualizar. Então vamos lá, vamos executar o nosso algoritmo aqui de novo. Então vou ter 1, 2, 3 e 4. Os elementos da diagonal principal, 1 e 4. 1 na primeira, 1, e o 4 na segunda, 2, 2. Então tá aqui, né, como se tivesse 1, 2, 3, 4. Aqui no nosso algoritmo, certo? Então bem tranquilo, né? Não é difícil. Agora vamos fazer essa mesma alteração no nosso programa aqui, que trabalha aí com a escrita de matriz em linguagem de programação C, tá? Então aqui, dentro desse for, a gente vai fazer um C, então um if, né? No caso aqui na linguagem, onde eu vou ter a seguinte situação. Deixa eu alinhar esses caras aqui. Beleza. Eu vou ter a impressão da matriz se o I for igual a J, que é 2 sinais de igual que faz essa comparação. Vou salvar. Vou compilar.
Deixa eu ver qual que é o erro. CI não. Se linha, né? A gente mudou o nome. Se linha for igual a coluna. Perfeito. Não existe a variável i. Então, eu tinha esquecido que a gente tinha mudado o nome. Agora eu vou compilar, tá correto. Eu vou compilar e executar. E vamos fazer esse mesmo exemplo, tá? Para 5 elementos, a gente esqueceu de mudar a ordem. Então, vamos... Mas aqui, como eu estou imprimindo o índice, vai dar para a gente verificar certinho isso daí. Então, ele imprimiu 1, 2, 3, 5, 3. Vamos ver aqui, ordem 1, depois 2, 2, 2. Então, 1 e 2 está aqui. Depois 3, 3. Está aqui 3, está aqui, está impresso. Depois 4, 4. Está aqui, está impresso. E 5, 5 está aqui, está impresso. Então, está correto, né? Foi imprimido aqui todos os termos da diagonal principal da matriz. Bem tranquilo, né? Então, isso daqui escreve o elemento da diagonal principal da matriz. Escreve elementos da diagonal principal. Vou mandar a anotação aí para vocês, tá? Então, tá aqui mais um exercício aqui com propriedades aí de uma matriz, certo? Então, vou salvar e nessa aula é só, tá? A ideia é só mostrar realmente isso de forma bem simples para vocês e a gente vai ir mostrando mais algumas operações que dá para ser feita com matriz no decorrer das aulas. Então até a próxima aula. Falou!